Hoje começamos uma série de vídeos para falar de um dos temas mais confusos e importantes para quem está pensando em fazer compartilhamento de energia, que é a precificação. Você sabe quais são as diferentes formas de se aplicar um desconto de energia? Meu nome é Lincoln, nós somos a VAT e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom, pessoal, no nosso primeiro episódio da nossa série, a gente vai estar comentando um pouquinho mais a respeito dos modelos de desconto, que é um dos pilares mais relevantes na hora de se estruturar a diferentes formas de precificação para compartilhamento de energia. Então a ideia hoje é trazer pelo menos o comparativo entre dois modelos de desconto, o que a gente chama de tarifa fixa e o desconto na tarifa compensável. Bom, para simplificar um pouquinho a nossa aula de hoje, vou trazer de uma forma ilustrada para vocês um pouco do nosso racional. A gente vai estar falando aqui basicamente entre a diferença entre tarifa fixa, e o desconto na tarifa compensada. Então, o que a gente está falando a princípio? A gente está falando sobre qual será a nossa base de cálculo, de comparação, para observar qual é a economia que a gente está proporcionando para o nosso cliente. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre a tarifa consumo e a tarifa compensada. Então eu trouxe para vocês um gráfico ilustrativo aqui para a gente entender um pouquinho do racional que está por detrás, por que existe diferença da tarifa que eu consumo e quando eu abato o meu consumo com créditos de energia, por que essa tarifa vale menos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar entender um pouquinho sobre a tarifa consumo. Então a tarifa de consumo ela é composta por algumas componentes. A gente tem o que nós chamamos de tributos que estão compondo aquela tarifa, então basicamente o ICMS, o PIS e o COFINS, tá? E nós temos dentro da tarifa de energia, do que compõe a base tarifária dela, duas componentes principais, que é a TE e a TUSD. Então o que acontece aqui no Brasil em relação à geração distribuída e em alguns casos, até no caso da geração compartilhada, é com relação a alguns benefícios fiscais que existem tanto com relação a PIS e COFINS quanto a ICMS. Então, alguns estados, por exemplo, têm incentivos ao crédito compensado de uma fonte limpa ou especificamente com relação à fonte solar, para algumas modalidades ou para todas as modalidades da geração distribuída. Isso faz com que o crédito que eu compenso muitas vezes naquela região, ele vai ter o benefício fiscal daquela isenção, por exemplo, do ICMS. Então, o que a gente tem aqui é que todos os nossos tributos que compõem a tarifa consumo, eles variam em relação ao tipo do projeto, à localidade do projeto e mesmo a modalidade de compartilhamento ou de geração distribuída que aquele projeto está enquadrado. Então, em alguns casos eu vou ter a isenção e em outros casos eu não vou ter a isenção de alguns tributos. Isso é um dos fatores que impacta a minha tarifa compensada a ter um valor menor do que a tarifa consumo. E agora a gente tem também com a Lei 14.300 a questão de quem tem o direito adquirido, ou seja, quem conectou na regra antiga seus projetos e quem está agora com os projetos conectados pós 14.300, que a gente tem aí a regra de transição, ou seja, parte do que a gente chama da parcela da TUSD, principalmente o que está relativo ao fio B, vai ter uma depreciação, ou seja, eu vou ter um custo que vai ter que ser feito em relação a essa parcela da tarifa nos próximos anos. Então quem está no direito adquirido tem o benefício de ter aí a compensação integral da parcela de TE e da TUSD, e quem já está pós 14.300 vai ver que uma parcela da TUSD não vai ser mais compensada. Então, em função também da linha temporal que o seu projeto está, ou seja, um projeto que está na regra antiga ou pós 14.300, isso pode impactar também com relação à composição tarifária que vai ser compensada efetivamente daquela tarifa de consumo. Então o racional por detrás eu tenho uma tarifa de consumo, por exemplo, valendo R$1, e eu vou ter aí em diversos casos uma tarifa compensada que vai estar variando em função dos benefícios fiscais ou mesmo da linha do tempo do meu projeto, se ele é pré ou pós 14.300, tá? E o mais importante é a parcela que eu não compenso, é uma parcela que eu efetivamente vou ter que pagar, o consumidor de energia vai ter que pagar, Então isso vai estar atrelado ou efetivamente ao custo de distribuição de energia ou em relação a tributos do que foi compensado desses créditos, tá bem? Então, uma vez que a gente entende
que a tarifa compensada ela é necessariamente menor, né, igual ou menor que a tarifa consumo, a gente vai tentar entender as diferenças entre os modelos de desconto, dois modelos de desconto que a gente vai comparar aqui hoje. Então, o primeiro caso é o que a gente chama de desconto na tarifa compensada. O que quer dizer? Que a gente tem a nossa tarifa consumo, eu tenho a tarifa compensada e ela é a minha base de cálculo. Então, sobre essa base de cálculo, eu estou garantindo um percentual de desconto para quem vai receber o meu crédito. Então, ou seja, eu vou, por exemplo, dar 10% de desconto na tarifa compensada. Então, eu travo o percentual de desconto, vejo qual que é a minha parcela compensada, aplico esse desconto e gero, né, daí no caso, a minha tarifa gestor, né, ou seja, o que a entidade que está compartilhando, né, o gestor que está compartilhando créditos, muitas vezes com aquele beneficiário, ele vai ser remunerado por esses créditos. Então, na mecânica, quando a gente fala de desconto na tarifa compensada, a gente está fazendo basicamente com que, se houver volatilidade na tarifa compensada que existe naquela distribuidora ou para aquele perfil de cliente, o gestor vai ser diretamente impactado. Então, a tarifa gestor acompanha a volatilidade da tarifa compensada. E a gente tem o nosso segundo caso, que é com relação ao trabalhar uma tarifa fixa. Então, eu tenho uma parcela compensada e eu vou setar uma tarifa fixa daquele crédito que eu estou compartilhando e compensando com o meu beneficiário. Então, a diferença aqui entre os modelos é que eu não vou setar o desconto padrão. Eu vou observar qual que é o desconto mediante a minha tarifa e a tarifa compensada que eu estou aferindo naquele período. Então, se essa tarifa compensada tiver volatilidade, eu estou passando essa volatilidade para a economia observada daquele meu beneficiário. Então, o que ele não vai ter um desconto fixo, ele vai ter um desconto que oscila às vezes para mais, às vezes para menos, daquela média ali que eu propus para ele inicialmente. Então, a grande diferença entre esses dois modelos de desconto é justamente quem assume o risco da volatilidade, né, de quanto vale a tarifa compensada. Se a tarifa compensada subir ou descer, quem vai sair, entre aspas, ganhando ou perdendo com isso. Então, quando a gente faz a mecânica de desconto na tarifa compensada, quem ganha ou perde com isso é o próprio gestor. Quando a gente trabalha na mecânica de tarifa fixa, quem ganha ou perde com isso é o consumidor, que vai ter mais ou menos economia. Tá bem? Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série, onde a gente vai tentar tratar sobre os pilares principais, né, de uma mecânica de precificação. E hoje no nosso vídeo a gente falou basicamente do pilar essencial, que são os modelos de desconto. Então não existem somente dois modelos de desconto, né? Aqui a gente trouxe dois casos comparativos e ilustrativos para que a gente entenda realmente a diferença entre eles e os prós e os contras de cada um. Então existem outras formas de se calcular quanto vale, né, o crédito que foi compartilhado com aquele beneficiário, mas a ideia nossa hoje foi trazer os dois principais modelos, né, que são trabalhados no mercado, a entender aí os prós e contras entre eles. Tá bem? Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!